Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma boa noite a cada um dos irmãos. Sejam muito bem-vindos. Deus, mais uma vez, use de misericórdia para conosco. O Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração. Tivemos aí um momento de louvor. Nós assim também vamos nos preparar nesse momento para ouvir a palavra do Senhor nessa noite ao nosso coração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus em oração silenciosa, nos preparando para ouvir a sua palavra. Deus maravilhoso e santo, rendemos honras, glórias e louvores ao Teu nome nessa noite. O Senhor é digno de receber, ó Pai, todo louvor. Nos chegamos, ó Pai, à Tua presença, para mais uma vez ouvir a Tua voz. E queremos nesse momento adorar o Teu nome. Nos deleitarmos, ó Pai, no Teu ser, trazer à nossa memória o que pode nos dar a esperança, e o que pode nos dar a esperança é o Senhor. O Senhor é bom, justo e amável. O Senhor usa de misericórdia para com o Teu povo. O Senhor ouve as nossas orações e atende segundo a Tua vontade. Ó Deus, nós não estamos diante de um exercício, ó Deus, mental, de busca por algo que possa aquietar a nossa alma. Nós estamos diante de Ti. És real, és Deus, e nós somos Teus pela graça operada na cruz do Calvário, na pessoa do Teu Filho. Receba de nós, ó Deus, ainda que pecadores, ainda, ó Deus, que falhos, mas, ó Deus, regenerados e buscando a vida de santificação. Receba de nós o louvor, o reconhecimento da Tua grandeza e da Tua dignidade, e abençoa as nossas vidas. Nós estamos, ó Pai, prestes a abrir a Tua palavra, e pedimos então que o Senhor nos dê a consciência do nosso pecado, que o Senhor nos traga nesse momento a memória as nossas falhas, os nossos erros, pensamentos, palavras que não agradam ao Senhor, que não agradaram ao Senhor. E dai-nos a força e a coragem de confessar, e dai-nos a força de repudiar e de lançar fora toda a prática pecaminosa da nossa vida. Dai-nos a graça de vivermos vida de santificação para a glória do Teu nome. E agora então, cientes do Teu perdão, pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos ensine nessa noite. A Tua palavra por si só é santa. A Tua palavra por si só, Deus, pode penetrar o mais profundo do nosso coração. Então dai-nos a graça de ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor use-nos para a glória do Teu nome. E assim, ó Pai, nos ensine e edifique a Tua igreja nessa noite, a cada pessoa que está conosco. Oramos no nome de Jesus.
Amém e amém. Ainda como saudação, eu quero ler apenas os versículos 1 e 2 de Salmo 1. O primeiro salmo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero trazer essa palavra como saudação nessa noite. Eu quero te saudar como um homem e como uma mulher de Deus bem-aventurado, como alguém que busca meditar na palavra do Senhor. Por isso você está aí. Eu te saúdo em nome de Cristo Jesus, você homem de Deus, você mulher de Deus, bem-aventurado em Cristo Jesus. Poderíamos pensar, eu poderia perguntar para você, quantas refeições você fez nesse dia? Quantas refeições você fez durante essa semana? As refeições tradicionais, o café da manhã, almoço e jantar, e as refeições entre cada uma destas. Bem, essa é a razão pela qual nós voltamos sempre à palavra de Deus. Porque assim como o nosso corpo necessita de alimento, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso ser precisa ser alimentado pela palavra, pela instrução da palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu te saúdo no desejo de que você, bem-aventurado, bem-aventurada, que medita na palavra do Senhor nessa noite, o Senhor esteja nos alimentando através da sua palavra, registrada, preservada até os nossos dias. Por isso eu te convido então a nos alimentarmos da palavra do Senhor nessa noite, abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 1, e leremos apenas o versículo de número 7. Provérbios, capítulo 1, apenas o versículo de número 7, para a nossa meditação nessa noite. Provérbios 1, versículo 7, fizemos a leitura dele na semana passada, no sermão, falamos um pouquinho sobre ele, e hoje o nosso sermão, a nossa meditação vai estar trabalhando apenas o versículo 7, que diz assim, leia comigo aí você, se você não está com a Bíblia, eu leio e você repita. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos repetir? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu irmão e minha irmã, tem sido bem claro para nós, bem notório, que a nossa geração, ou a geração de hoje, se valoriza e se busca muito mais o conhecimento do que a sabedoria. Há quase que um desfile das vaidades quanto ao conhecimento. Hoje as pessoas estão se debatendo nas mídias sociais, né? Nos debates, nas conversas, para buscar mostrar quem tem mais conhecimento a respeito de determinados assuntos. Talvez por aquela frase que ficou tão comum há um tempo atrás, a democratização do conhecimento. Com o advento da internet, com o advento das mídias sociais, ficou muito mais fácil transmitir conhecimento. Qualquer pessoa hoje pode criar um ambiente
na internet e ali transmitir conhecimento. E isso é muito bom. É muito bom. A transmissão de conhecimento é muito bom. É muito bom poder hoje ter um maior acesso, um acesso mais fácil ao conhecimento. No entanto, há uma mudança de paradigma, há uma mudança na forma de viver a vida, se associando à vida muito mais à busca pelo conhecimento do que pela sabedoria. E isso é algo muito ruim. É algo que tem produzido catástrofes, tragédias na história da humanidade e na vida do ser humano. Se nós formos pensar um pouquinho, alguém pode viver relativamente muito bem, não tendo tanto conhecimento assim, mas alguém com muito conhecimento e falta de sabedoria provavelmente viverá muito mal. Viverá mal nas suas relações, viverá mal enquanto entendimento do próprio ser, viverá mal em entender e compreender a dinâmica do mundo ao seu redor. Logicamente, aqui não é uma palavra contra o conhecimento, nada disso. O conhecimento é importante e tem a sua relevância. No entanto, precisamos fazer aqui essa observação, que nós não devemos buscar o conhecimento em detrimento da sabedoria. Devemos buscar ambos, mas se tivermos que escolher, busquemos a sabedoria. Porque o conhecimento sem sabedoria se torna tolice. É promovedor de arrogância, de disputas e de guerras. Mas a sabedoria, com pouco conhecimento, promove paz, encontros, harmonia, busca e encontra caminhos e soluções. É muito interessante porque o tema sabedoria é um tema bíblico. E nós vamos ver nessa noite que há uma diferença muito grande da sabedoria nomeada no mundo e no meio secular para a sabedoria que a Bíblia nos conduz. No estudo de Provérbios, alguns estudiosos apontam que esse livro ele foi escrito para a orientação de jovens, para que pudessem aqui ter um contato com a sabedoria e pautarem a sua vida, buscarem sabedoria para viver na vida adulta. No entanto, ao lermos o livro de Provérbios, e também, logicamente, por ele fazer parte aqui de todo o cânon, fazer parte da Bíblia, do nosso manual de vida, ele se aplica não apenas aos jovens, mas ele se aplica a todos nós. Se aplica à dona de casa, se aplica ao governante, se aplica ao que está estudando, ao que não tem nenhum conhecimento, ao novo convertido, ao convertido já há bom tempo. Tanto é que não vamos entrar aqui no mérito, mas há tanta coisa interessante nesse livro. Há contatos aqui, nós vamos observar que esse livro ele traz o seu contexto, aspectos e contato com o palácio. Ele é escrito por um rei, e esse rei, em vários momentos aqui, vai fazer citações de elementos também da vida palaciana. Esse texto ele também vai trazer aqui para nós algumas imagens, algumas figuras da vida familiar. Então ele vai do palácio até a dona de casa que faz as suas atividades. Ele vai do palácio à vida rural e vai falar aqui também de aspectos e figuras da vida rural. Fala do palácio e vai falar da vida de insetos como a formiga. Então há aqui um ganho de sabedoria, de conhecimento e de sabedoria muito grande para a vida de cada um de nós. É interessante observarmos que no período primitivo, logo no início da vida em cidades do povo de Deus,
A sabedoria ela era partilhada no portão da cidade. E o sábio ia para o portão da cidade e falava os seus provérbios e ensinava, e o povo que passava por ali tinha esse contato com a sabedoria de Israel. Era algo também comum em outros povos, mas nós vamos nos atentar aqui à sabedoria de Israel. E é interessante que depois, com a vida do reino e a necessidade de sabedoria para governar, nós vamos observar que fazia parte daqueles que estavam ali juntos como fontes de conselho, fontes autoritativas na vida do rei, da comunidade de Deus, estava o sacerdote, o profeta e o sábio. Vamos observar isso. Você pode depois ler Jeremias 18, Ezequiel 7, 26, e em 2 Samuel 8, 16 e 18, 20, 23 e 26, primeiro livro dos Reis 4, de 1 a 6, vai nos mostrar também que Davi e o próprio Salomão compunham dentro do seu gabinete real pessoas de sabedoria para orientá-los. Então, irmãos, é interessante percebermos o valor da sabedoria para as nossas vidas, e a Bíblia nos ensina isso. Devemos valorizar e entender que a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus, deve ser uma vida de sabedoria. Eu e você precisamos ser pessoas sábias. Quando somos nomeados, somos chamados, somos identificados como cristãos, um cristão deve ser um homem e uma mulher sábio. Deve haver sabedoria em nossa vida. Observamos aqui nos primeiros versículos do livro de Provérbios, nós vamos encontrar aqui, primeiro versículo, um título descrevendo o assunto, o nome de quem trata aqui, que é o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão. Então temos aqui o assunto, temos o título e temos aqui também um subtítulo explicando o propósito do livro. Qual é o propósito do livro de Provérbios? Para que os homens possam obter sabedoria. Então, o propósito do livro de sabedoria é nos ensinar o caminho da sabedoria. O livro de Provérbios tem como propósito nos ensinar o caminho da sabedoria. Então, o caminho da sabedoria, meu irmão e minha irmã, ele é ensinado, se aprende. Eu sou falto de sabedoria. Bem, primeiro sabemos, né, referência bíblica falando na semana passada, quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que o Senhor dá. Mas o Senhor não dá como que pegando a sabedoria e coloca. O Senhor nos faz caminhar na vida, nos ensinando, principalmente através da sua palavra. Então, aqui no livro de Provérbios, o caminho da sabedoria se faz pelo temor ao Senhor. Qual é o caminho da sabedoria? O caminho da sabedoria é o temor. E o Senhor aqui, essa palavra, é usado aqui a palavra de Deus, a palavra que está em conexão com o Deus da aliança, o Deus que elegeu o povo de Israel como seu povo e o Deus da aliança, o Deus do pacto. Então, o temor do Senhor, o temor ao Deus da aliança, o temor ao Senhor do pacto, ao Senhor que nos elegeu, ao Senhor que nos escolheu, ao Senhor que nos chamou como seu povo, o temor a Ele é o caminho da sabedoria. Temê-lo significa, essencialmente, sujeitar-se à sua vontade revelada. Foi revelada através de Moisés, através dos profetas e também revelada aqui através de Salomão. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: o temor do Senhor é o caminho da sabedoria. O temor do Senhor
é o caminho da sabedoria. Voltamos ao nosso texto, versículo 7 apenas. Nós vamos aqui das palavras que estão aqui no texto tirar os nossos pontos, tá bom? Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, meus irmãos, o temor do Senhor é o caminho da sabedoria. Por quê? Primeiro ponto. Porque quando nós nos deparamos aqui com a palavra Senhor, como eu disse agora há pouco, nós nos deparamos com o Deus eterno, bendito, Criador dos céus e da terra. Aquele que é antes de nós. Aquele que elegeu o seu povo na eternidade, que me chamou na eternidade, que te chamou na eternidade. O princípio da sabedoria está em reconhecer Deus, como Senhor, temê-lo. Porque só Ele é Deus e porque a sabedoria é um atributo comunicável do Deus da aliança. Então, em primeiro lugar, o temor do Senhor é o caminho da sabedoria, porque a sabedoria é um atributo comunicável do Deus da aliança. O objetivo básico aqui da sabedoria hebraica era relacionamento com Deus. É interessante como o Senhor nos ensina de Gênesis a Apocalipse algumas verdades que se repetem constantemente. Sabedoria é alcançada na medida que nós temos um relacionamento com o Senhor. Na medida que nós o conhecemos. Como temer ao Senhor? O temor do Senhor é o princípio do saber. Como temer quem eu não conheço? Como temer quem de nada eu sei? De quem eu ignoro a existência? De quem eu ignoro o seu ser e o seu caráter? E temer aqui, já dissemos, ele não é a expressão do ter medo apenas, né? Porque sim, nós tememos sim as consequências de uma vida no pecado, porque o Senhor, apesar de estarmos debaixo da sua graça, o Senhor não nos trata nos eximindo da responsabilidade que temos. Mas não necessariamente temor é medo, mas o temor, nós vamos falar disso aqui, mas o temor está associado também ao conhecê-lo. Ao conhecê-lo. Ao entender que o Senhor, à medida que caminhamos com Ele, Ele nos faz sábios. Nos tornamos sábios caminhando com o Deus eterno que é sábio. Nos tornamos sábios à medida que caminhamos com Deus. Como alguém pode querer a sabedoria descrita em Provérbios sem andar com Deus? É o que Salomão está escrevendo aqui. O princípio do saber está em temer a Deus, em conhecê-lo, em caminhar com Ele, em saber quem Ele é. E por isso vamos observar no próprio livro de Provérbios que Salomão vai nos falar a respeito do ser de Deus, do seu caráter, do seu agir, dos seus atributos. E é interessante porque nós vamos encontrar pontos de contato daquilo que Salomão fala a respeito de Deus. Nós vamos encontrar também em outros livros da Bíblia. Nós vamos encontrar no Pentateuco, nós vamos encontrar no livro de Salmos. Como o entendimento de que esse Deus que ele está falando é o Deus de Israel, é o Deus da aliança. Então vamos observar aqui, por exemplo, Salomão ele confere a Deus os mesmos atributos e ações conferidas por Moisés e os profetas. E vamos observar aqui Provérbios 3, de 19 a 20, ele fala da sabedoria de Deus. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. O princípio da sabedoria está em caminhar com um Deus sábio.
O princípio da sabedoria está mesmo descrito aqui em Provérbios, em entender que o Senhor é poderoso. Foi Ele quem criou todas as coisas. Ele é o Criador do cosmos e também nosso Criador. Podemos encontrar isso também em referência em Provérbios, tanto em 3,19 como acabamos de ler, mas podemos encontrar também 14, 31, 29 e 13. E esses textos se encontram, por exemplo, nessa referência com Deuteronômio 4, 32, com Isaías 42, 5. O princípio da sabedoria está em caminhar com um Deus que é justo. O princípio da sabedoria está no temor a Deus. E eu temo esse Deus e caminho com Ele, porque Ele é Deus justo. Ele traz a justiça. E Ele reconhece a injustiça e Ele mesmo a castigará. Provérbios 5, 21, 22, que está coerente com Naum, capítulo 1, 2, Deuteronômio 32, 35, 40 e 41. O princípio da sabedoria está em entender que o nosso Deus, Ele é sábio, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é soberano e dirige a história. Também encontramos essa referência em Provérbios 16, 1, 9, versículo 33, 19 e 21. Vamos encontrar também elementos para entender que a sabedoria está em viver e temer e caminhar com esse Deus que ouve as nossas orações. Ele mantém um relacionamento conosco, Ele se relaciona conosco. Nós oramos e o Senhor ouve as nossas orações. Provérbios 15, versículo 8 e 29, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, versículo 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. E isso está coerente com a narrativa bíblica. Então, o princípio da sabedoria está em viver com Deus e esse relacionamento com Deus, na dinâmica de que Deus é sábio, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é soberano, de que o Senhor ouve as nossas orações, ainda mais de que o Senhor é misericordioso. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu conheço esse Deus, e aqui nós estamos apenas pontuando algumas dessas características de Deus, quando eu conheço isso, e eu vivo esse relacionamento com esse Deus, meu irmão, minha irmã, nós estamos trilhando o caminho da sabedoria. Não é sábio ignorar que o Senhor é sábio e viver como se Deus não fosse aquém da sabedoria de Deus. Não é sábio viver ignorando que nós somos frutos da sua vontade, criados por suas mãos. Não é sábio, e não vamos encontrar sabedoria vivendo, não reconhecendo que Deus é justo e que Deus castigará toda injustiça. Não é sábio viver como se tivéssemos apenas nós mesmos para conversar. Existe um Deus que ouve as nossas orações. Não é sábio viver errado, pecando, ignorando que no Senhor há misericórdia, há perdão. E mais, Provérbios vai nos mostrar que a sabedoria é concedida ao Senhor a nós. Ela é um atributo comunicável. Deus é sábio e o Senhor nos dá sabedoria. Provérbios 2, 5 e 6. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem inteligência e entendimento. Meu irmão e minha irmã, o princípio da sabedoria está em
viver, em conhecer, em se relacionar com o Deus da aliança. O Deus que fez o juramento de ser o nosso Deus e disse que nós somos o seu povo. A sabedoria está aí. Buscar a sabedoria em qualquer outra coisa, ignorando quem é Deus e ignorando o que Deus faz e como Ele age, não é sábio. Entenda, viver a sua vida como marido, como esposa, como pai, como filho, como mãe, como profissional, como crente. Ignorando essas verdades é caminhar distante da sabedoria, meu irmão e minha irmã. É ignorar o caminho da sabedoria. Então, primeiro, precisamos desejar essa sabedoria. Mais do que o conhecimento acadêmico, já disse aqui, não é um sermão contra o conhecimento, mas devemos buscar esse conhecimento mais do que o conhecimento acadêmico, mais do que o conhecimento de pessoas. Queremos conhecer muitas pessoas. Hoje, nessa dinâmica das mídias sociais, nós, aspas, conhecemos muitas pessoas. Conhecemos o que as pessoas pensam, o que as pessoas estão passando, não é verdade? As pessoas postam lá e a gente fala assim, ó, deve estar passando por algum problema diante dessa frase. Ou, olha, essa pessoa deve trabalhar nessa ou naquela área diante da frase que ela coloca. Enfim, buscamos conhecer pessoas, buscamos conhecer o conhecimento secular, acadêmico, mas devemos entender que a sabedoria na vida do homem de Deus e da mulher de Deus está intimamente associado a viver com Deus e a conhecê-lo né? É interessante percebermos, irmãos, que Deus, Ele quer operar sabedoria na minha vida e na sua vida. E é sábio buscar sabedoria no Senhor. O princípio da sabedoria está em conhecer a Deus, conhecer a sua vontade. É preciso tempo com Deus. É preciso tempo com a sua palavra. É preciso humildade diante de Deus. Em segundo lugar, meu irmão, o caminho da sabedoria é o temor do Senhor, porque o Senhor nos mostra aqui através de Provérbios que sabedoria tem a ver com vida prática. A sabedoria não é um sentimento. A sabedoria não é uma filosofia de vida. A sabedoria é viver a vontade de Deus de forma prática. O homem e a mulher que teme ao Senhor, ou seja, que conhece o Senhor, que o reverencia, que o busca, que o ama, o homem e a mulher de Deus, que conhece o Senhor, de orar e de falar com Ele, de colocar os seus pedidos, as suas súplicas, de chorar aos pés do Senhor, de se alegrar com o Senhor, de buscar direção na palavra do Senhor, entenderá que a sabedoria tem a ver com a prática de viver Deus na vida, no dia a dia, em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Por isso, o texto diz para nós, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus irmãos, sabedoria é vista. Eu não ia citar aqui, mas eu vou citar, mas depois nós vamos fazer um estudo à parte, porque há um episódio muito interessante na vida de Salomão, quando a rainha de Sabá vai visitá-lo. E é interessante perceber a narrativa de Reis, que a rainha, ela vai andar pelo palácio, a rainha vai perceber como que é a vida de Salomão,
como que Salomão organizou a sua vida no palácio, provavelmente até mesmo seu relacionamento com os seus súditos. E então, depois de ver a vida de Salomão, a rainha reconhece e diz que de fato era verdade o que ela ouviu falar a respeito da sabedoria de Salomão. Meu irmão, o princípio da sabedoria tem a ver com viver a vontade de Deus. O que é temer a Deus em Provérbios? Se nós nos perguntássemos assim, mas o que é temor ao Senhor no livro de Provérbios? Nós íamos observar que temor tem a ver com atitudes e ações relacionadas com a vida com Deus, com a piedade, com a obediência ao Senhor. Porque temor ao Senhor tem a ver aqui em Provérbios, por exemplo, com desejar a sabedoria do Senhor e não desprezá-la. Isso fica claro aqui no versículo. Os loucos desprezam a sabedoria. Como desprezam? No dia a dia, na vida, vivem aquém da vontade de Deus, revelada, da direção de Deus para a vida. E Provérbios, capítulo 1, versículo 29 ao 33, colabora com isso. Nós lemos assim: porquanto correram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Morreram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, não comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos. Perdão, irmão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os levará à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O princípio do saber, o princípio do conhecimento tem a ver, então, com o não desprezar a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, mas sim em buscá-la. O temor do Senhor, mais um ponto aqui, tem a ver, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque tem a ver com fé e confiança nos planos de Deus, e não na sabedoria humana, na autossuficiência. Então, a sabedoria, o temor ao Senhor, está associado à sabedoria, e ele é prático aqui no livro de Provérbios, porque ele tem a ver também com essa fé, essa confiança no plano de Deus. Provérbios vai nos falar assim, 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é temer ao Senhor em Provérbios? É não desprezar a vontade de Deus revelada e o seu conhecimento. O que é temer ao Senhor e buscar a sabedoria em Provérbios? É ter confiança nos planos e no agir de Deus, e não na autossuficiência. E também se desviar, se apartar do mal. Nós vamos falar isso aqui também. Porque o temor do Senhor, aqui em Provérbios, de forma mais enfática, tem a ver com odiar e evitar o mal, recusando invejar o ímpio, o que faz o mal. Provérbios 3, versículo 7 ao 9, diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto
saúde para o teu próprio corpo e refrigério para os teus ossos. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Evitam o mal. Então, irmãos, reconsiderando aqui, olha, temor ao Senhor tem a ver com vida prática. Nós vamos ver isso depois em vários outros capítulos de Provérbios. Temor ao Senhor tem a ver com sabedoria em vida prática. Tem a ver com desejar a sabedoria. É preciso querer, meu irmão e minha irmã. Eu e você precisamos querer ser sábios. E tendo esse alvo na nossa vida, não desprezar a sabedoria que vem do Senhor. Provérbios vai nos ensinar isso várias vezes. Então, meu irmão e minha irmã, é preciso que eu e você consideremos o que Deus nos diz e o que Deus nos ensina. Na maneira de como honrá-lo, de como viver vida santa, de como se apartar do mal, de como obedecer à sua vontade. É preciso entender que a vida de sabedoria, para ser sábio e para temer a Deus, é preciso confiar no Senhor, nos seus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a resposta vem dos lábios do Senhor. O Senhor é soberano. É preciso confiar, é preciso se entregar. Quer viver vida sábia? Não se entregue ao que você acha. Não viva apenas o que você entende de vida. Não busque apenas fazer a sua vontade. Descanse na obra soberana do Senhor. Confie no Senhor. Confie na direção de Deus. Isso é ser sábio. Isso tem a ver com temor ao Senhor. Mais uma vez, temor ao Senhor tem a ver com se apartar do mal, meu irmão, minha irmã. Ninguém que se entrega facilmente ao mal, ao que é ruim, é sábio. Ninguém que fica se entregando aos impulsos da nossa carne é sábio. Por isso não vamos entrar aqui no mérito, mas Provérbios vai trabalhar tantas e tantas orientações para a nossa vida a respeito disso. O cuidado com o que nós falamos, o maquinar o mal, o odiar, o se associar com quem faz o mal. A Bíblia vai nos dizer, meu irmão e minha irmã, que esse não é o caminho da sabedoria. Uma pessoa pode saber muito de Bíblia, uma pessoa pode, ter cargos, uma pessoa pode fazer as coisas mais maravilhosas. Mas se ela é alguém que ama o mal, se ela é escravo do mal, se ela é serva do mal, se ela faz mal às pessoas, se ela faz mal ao meio, se ela não é sal e luz no ambiente, mas ela é trevas e ela facilmente traz a perda de sabor e de qualidade às coisas, não está sendo sábio. Não está sendo sábio. Não maquine o mal contra ninguém, meu irmão, minha irmã. Não deixe que seu coração azede. E é interessante perceber que aqui, ainda nesse ponto, o temor do Senhor, ele dá recompensa. Há recompensa em temer a Deus e buscar a sabedoria de Deus para a nossa vida. Nós lemos aqui alguns textos que disseram isso, mas você pode ler depois Provérbios 10, 27, 14, 27, 19, 23. Em geral, a recompensa é de prosperidade na vida, de paz, de alegria em Deus. E gera disciplina, humildade. Por isso, meu irmão e minha irmã, é essencial para as nossas vidas temer ao Senhor. Temer ao Senhor, se eu fosse resumir esse ponto, então, significa essencialmente
se sujeitar à sua vontade. O Senhor disse para me apartar do mal, eu vou me apartar. O Senhor disse para que eu buscasse sabedoria nele, eu vou buscar. O Novo Testamento confirma esse conceito do caminho da sabedoria, submisso à instrução divina, na prática de vida de santidade na conduta humana. Tiago vai nos dizer isso. Tiago vai dizer que os realmente sábios demonstram discernimento pelo bom procedimento e pelas obras feitas com humildade que provém da sabedoria. Ao contrário da sabedoria terrena, a divina, ele vai dizer, é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você, meu irmão e minha irmã, se sente diante dessa palavra? Onde você tem buscado a sabedoria na sua vida? A sabedoria do Senhor tem estado na minha vida, na sua vida, de forma prática, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência social, no trabalho, na igreja, nas nossas conversas. Em terceiro lugar, meu irmão e minha irmã, o texto vai nos dizer: o temor do Senhor é o princípio do saber. Meu irmão e minha irmã, Provérbios está nos falando a respeito de Deus. De Deus. Salomão está escrevendo para o povo de Deus. E esse povo, como nós dissemos, faz referência ao Deus da aliança, que só podemos temê-lo porque ele se revelou. Nós só podemos ler aqui que o princípio do temor, né, ou o temor do Senhor é o princípio do saber, porque nós sabemos agora quem é Deus. Porque ele se revelou, porque se ele não tivesse feito isso, não teríamos como conhecê-lo e não conheceríamos a sabedoria. Então, o terceiro ponto que eu quero pensar com você é que o temor do Senhor requer uma revelação especial. Uma revelação especial. É interessante pensar que, quando nós iniciamos essa palavra em Provérbios, nós dissemos que nós temos 3 livros chamados de sapienciais, ou 3 livros que fazem parte aí desse compêndio de sabedoria na Bíblia, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes. No entanto, há um contraste entre esses 3 livros, né? Porque nós vamos ver que Provérbios e Eclesiastes caminharam numa dinâmica um pouco diferente de Provérbios. Por exemplo, Eclesiastes achou que a morte era melhor do que a vida. Eclesiastes 4:2. Eclesiastes, e aqui, né, nós sabemos, eu estou falando aqui de Salomão em Provérbios, né? Aqui em Provérbios, Salomão tem uma outra dinâmica. E nós vamos observar aqui que Eclesiastes achou a morte melhor do que a vida em Jó. Jó entrou numa busca por uma solução para as suas questões referente ao sofrimento, sendo ele piedoso, e uma pergunta que o livro de Jó trabalha é a respeito do porquê ser justo. Por que uma pessoa é temente a Deus? O justo aqui é o temente a Deus. E Jó, então, entra numa busca por isso, e isso traz uma angústia a Jó. E Jó olha para um lado, ouve seus amigos que estão perdidos na busca da sabedoria para responder essa pergunta, e então Jó só é aliviado da sua angústia, porque o Senhor respondeu do meio do redemoinho
caótico. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 1, Deus se revelou, Deus falou. E então ali Deus começou a trabalhar no coração de Jó, começou a trazer questionamentos para a vida de Jó, e foi dirigindo Jó no caminho da sabedoria, até que Jó chega no final do livro e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque o Senhor se revelou a Jó de uma forma ainda mais íntima, mais profunda, que Jó não conhecia. Então a sabedoria, meu irmão e minha irmã, ela está relacionada com uma revelação especial de Deus. Salomão, ele olhou aqui em Provérbios a humanidade, o ser humano, pela lente da aliança, do Deus da aliança, e chegou à conclusão que a única maneira de ingressar no caminho da sabedoria é pelo temor ao Senhor, é pela revelação, é pelo que Deus mesmo se dá a conhecer, tendo em vista as limitações, irmãos, da humanidade, da minha humanidade, da sua humanidade, em conhecer Deus, a menos que Ele se revele, a menos que Ele se faça conhecer. Nós estamos falando de caminhos. E a Bíblia, ela só reconhece dois caminhos de vida. Perdão, só dois caminhos. O caminho da vida, que é o caminho do justo, e o caminho da morte, que é o caminho do ímpio. Em Provérbios, que seguem aqui o caminho da vida são os que seguem o caminho da sabedoria. É o caminho que é estreito, porque é um caminho de justiça, é um caminho de humildade, é um caminho de submissão à vontade de Deus. Não é um caminho fácil. E os justos devem andar por esse caminho. E os que andam pelo caminho amplo são os tolos, os insensatos, os que querem viver a vida mais fácil possível, os que querem viver a vida sem esforço, os que querem se entregar a todas as vontades do coração, os que são para si mesmo o caminho. E é interessante percebermos que o Novo Testamento também trabalha essa dinâmica de dois caminhos. De um caminho estreito que conduz à salvação e de um caminho amplo que conduz à perdição. Mateus 7,13, também 12,30. É interessante então perceber que diante desses caminhos, e falando de uma revelação especial, para que nós possamos temer a Deus e andar por esse caminho, o Deus aqui, o temor do Senhor, o Senhor aqui de Provérbios, o caminho, se fez carne, habitou entre nós e nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, onde está a máxima da revelação da sabedoria de Deus, senão no próprio Deus encarnado, na pessoa do Filho, do Cristo? Como eu e você, homem de Deus, mulher de Deus, podemos temer ao Senhor? Como nós podemos viver vida de sabedoria, se não for por esse caminho aberto dos céus até nós? Jesus Cristo, o caminho estreito para o temor ao Senhor é a pessoa de Jesus. João 14,6 nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Salomão cita o temor do Senhor, é o princípio do saber, nós podemos olhar para esse Senhor e lembrar que Ele se fez caminho para mim
e para você. Ele se revelou de maneira especial para nos fazer conhecida a sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, Paulo diz que não foi enviado para pregar o evangelho com sabedoria de palavra, isto é, sabedoria humana, pois isso esvaziaria a cruz de Cristo. Antes anunciou a palavra da cruz, isso é, sabedoria de Deus, o que é loucura para muitas pessoas, mas para aqueles que são salvos, o apóstolo Paulo vai dizer, poder de Deus, poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, sabedoria, temor do Senhor e sabedoria do Senhor é muito mais do que um código de ética. É Jesus Cristo para a nossa vida. Como eu e você podemos temer ao Senhor e encontrar sabedoria em Deus só através de Jesus Cristo. Só através de uma revelação especial. A revelação geral está aí. As pessoas veem o sol nascer, o sol se pôr, veem a chuva, veem as belezas da natureza e são incapazes de temer ao Senhor, como a Bíblia ensina, como o provérbio nos diz, em obediência à sua vontade, ao seu querer. É preciso que o Senhor, então, venha com uma intervenção especial na nossa vida e revele-se a nós na pessoa do Filho e diga, eu sou o caminho. Porque, meu irmão, a sabedoria maior do que todas é ter a vida entregue nas mãos de Cristo Jesus. É aí que é o princípio da nossa sabedoria. Quando é que um homem de Deus e uma mulher de Deus inicia o seu caminho pela sabedoria? No dia em que Deus vem e na ação do Espírito Santo converte esse coração e faz esse homem e essa mulher ouvir Deus. Faz esse homem e essa mulher ser sensível à vontade de Deus. Ali está o princípio da nossa sabedoria. Quando passamos a olhar tudo ao nosso redor e a perceber que Deus soberanamente governa sobre todas as coisas. Que éramos nós inimigos do Senhor e o Senhor nos fez seus filhos. Eis aí, meu irmão e minha irmã, a sabedoria. Você quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia em tudo que você faz? Lembre-se do princípio da sabedoria. Jesus Cristo. Deus se fez carne. E só através de Cristo nós podemos conhecer de maneira especial a sabedoria e a vontade de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, nessa noite, entenda que o temor do Senhor é o caminho da sabedoria, porque o Senhor nos concede a graça de poder receber esse atributo comunicável. Que o Senhor nos leva a viver vida prática de sabedoria, ou seja, o ensino de Jesus e a vida de Jesus tem que estar em tudo que fazemos e somos. E a sabedoria tem a ver com essa revelação especial. E o Senhor continua se revelando. A palavra do Senhor nos diz em Oséias, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O caminho, Cristo Jesus. A palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, é palavra ao seu coração, ao meu coração, para que você busque não apenas conhecimento nessa vida, mas busque sabedoria. Que você, para a sua vida, busque viver Jesus. Se você que nos ouve nessa noite ainda não teve um encontro com a pessoa de Cristo Jesus, e você vive se debatendo para um lado e para o outro,
tentando viver uma vida sábia e não conseguem. Jesus Cristo é o princípio da sabedoria. Você, meu irmão e minha irmã, que é crente, que é cristão, não se esqueça. Quanto mais distante de Jesus, ou seja, de viver Jesus, menos sábios somos tolos. Até que possamos dizer como Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sabedoria será uma realidade em nossas vidas. Nós vamos orar. Te convido a colocar a sua vida diante do Senhor, a pensar nos seus relacionamentos. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Antes de pensar no seu relacionamento com qualquer outra coisa, eu te convido a pensar no seu relacionamento com Deus, com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te convido nessa noite a também olhar para a sua vida prática, meu irmão, minha irmã. É possível ver nas suas palavras, no seu agir, no seu papel de homem, de mulher de Deus, de pai, de filho, de profissional. É possível ver a sabedoria de Deus em você, meu irmão, minha irmã. Deus quer que a sabedoria dele seja também vista em ti. Em terceiro lugar, meu irmão e minha irmã, você tem sido um comunicador, um agente de transmissão dessa sabedoria, desse caminho que é Jesus Cristo. As pessoas estão ansiosas por sabedoria. Elas não sabem e por isso elas buscam conhecimento. E muitas encontram conhecimento e só trazem mais angústia para o seu coração, porque conhecem muito, mas não conseguem viver de maneira sábia. Seja um agente comunicador da sabedoria que há em Cristo Jesus. Falemos com Deus em oração. Deus eterno, Pai querido e amado, rendemos graças ao Teu nome por Tua infinita bondade e misericórdia. Porque o Senhor nos comunica, ó Pai, da Tua sabedoria, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua graça. É possível sermos misericordiosos, sábios e bondosos. Ensina-nos então, ó Pai, a vivermos o caminho que o Senhor já nos revelou, a pessoa do Teu Filho. Ensina-nos, ó Deus, a obedecermos a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a glorificarmos o Teu nome em tudo o que somos. E dai-nos a graça, a cada homem e mulher que ora nesse momento comigo, cada um de nós que estamos falando contigo, dai-nos a graça também de colhermos os frutos da sabedoria, do temor do Senhor em nossas vidas. Abençoa o Teu povo, glorifica o Teu nome acima de todo nome. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.